Santificação, a música, né? É Santificação, cantada pela Elaine Martins, né? Tem um trecho nessa música que fala sobre o arrebatamento, né? Só que é antibíblica a visão dessa música, tá? Eu tenho que falar sobre isso, a gente tá aqui no estudo bíblico, né? Para vocês não entenderem errado. Tem um momento nessa canção que é antibíblico. Ela fala sobre um arrebatamento secreto, tá? Existe uma doutrina, algumas pessoas, quando a gente assistiu lá a novela, né? Na novela da Record tinha isso. E a maioria dos filmes tem isso. Um arrebatamento secreto, né? Onde a igreja sobe e o pessoal continua aqui na terra, né? Então você olha, cadê as crianças? Cadê o pastor? Sumiu, todo mundo sumiu, foi arrebatado, né? E essa música fala sobre isso. E isso é antibíblico, gente. Porque a Bíblia diz, né, que a igreja, né, ela não vai ser levada para Jerusalém assim de imediato. A gente primeiro vai morar 1000 anos aqui na terra, né? E Jesus vem, Jesus volta. Quando Jesus vier, né, vai ter uma batalha. Não é assim, Jesus vem, né, e todo mundo é levado já para Nova Jerusalém. Não. Porque Jesus precisa cumprir a palavra que diz que ele vai reinar nessa terra. Ele vai sentar no trono de Davi. E o trono de Davi não é na outra Jerusalém. O trono de Davi não está na outra terra que Deus fez, né? O trono de Davi está nessa terra, né? O trono de Davi não pertence à terra que as ruas são feitas de ouro. Não. O trono de Davi é dessa terra. Então há uma promessa que Jesus fez, que Deus fez a Jesus, que Jesus sentaria no trono de Davi e reinaria como descendente de Davi, né? E isso precisa ser cumprido nessa terra, não pode ser cumprido na outra terra, porque na outra terra Davi não é rei, né? Lá só há um rei na outra terra. Então Jesus precisa reinar nessa terra. E a Bíblia diz, né, quando a gente chegar no livro de Apocalipse a gente vai ver isso. A Bíblia diz, né, que ali, né, no fim da tribulação, né, serão, né, a gente lembra, ali vai ter o tempo do anticristo, e os 3 últimos anos ali e meio do anticristo vão ser de tribulação, né? Os 3 primeiros anos e meio vão ser de aparente paz, né, tranquilidade ali, mas os últimos anos serão de tribulação. E depois dessa tribulação é que Jesus volta, né? Então, quando Jesus voltar, a igreja não vai ser arrebatada. Quando Jesus voltar, a igreja vai continuar aqui na terra, né? Quem estiver salvo, estiver vivo aqui na terra, vai continuar aqui na terra, tá? E quando Jesus voltar, Jesus vai matar todos os ímpios que estiverem vivos no momento em que ele voltar. E quando ele voltar e reinar nessa terra, os salvos naquela época vão continuar vivos, né? Não vão morrer. Jesus não vai matar eles, as pessoas que estiverem vivas quando ele voltar. O que vai acontecer é que Jesus, né? Jesus, ele vai ressuscitar os que estavam mortos. Mas que ressurreição vai ser essa, né? Não é todos que serão ressuscitados, os bons e os maus. A Bíblia diz que haverá 2 ressurreições. A primeira ressurreição é só dos santos. A Bíblia diz, felizes os que estiverem presentes nessa primeira ressurreição, porque já estão salvos, né? E eles vão reinar com Cristo nessa terra. Então, quando Jesus voltar, né? É esse o cenário. Eu estou explicando porque essa música está errada, gente. Eu estava prestando atenção agora nessa música, está errada. Tem que explicar isso. Não existe na Bíblia, a gente vai ver isso, não existe em momento nenhum na Bíblia falando sobre um arrebatamento secreto. Porque a Bíblia é muito clara, né? A igreja só vai embora daqui com Cristo. Então, que arrebatamento é esse que vai ter, que a igreja vai embora se Cristo ainda não voltou, né? Então, não. Cristo primeiro volta, né? A Silvana tá falando que aprendeu assim a vida inteira. Eu também aprendi errado, né? Na novela até tava assim, né? Arrebatamento secreto. Os filmes, todos os filmes que você vê são assim também, né? Tá errado, isso é errado, né? E o que acontece? Jesus vem, Jesus volta. Vai ter um monte de gente aqui no mundo quando Jesus voltar, né? Vai ter gente boa e gente ruim quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, os salvos vão continuar vivos. Eles não vão morrer para voltar num corpo incorruptível, não. Eles vão continuar no corpo corruptível deles, vivos, né? Porque eles não eram ímpios. Mas os ímpios serão mortos. A Bíblia diz que os ímpios serão mortos por Jesus, né? Pela boca de espada dele, ele vai matar todo mundo, né? Com um só sopro, todos os ímpios morrem. E os justos continuam vivos, os salvos continuam vivos
com o corpo corruptível. Só que aí vai ter uma primeira ressurreição, né? Vai ter um primeiro povo ali que vai ser levantado da morte, que são os salvos. Enquanto isso, os ímpios que morreram vão continuar mortos, tá? E nesse momento, onde Jesus volta, é que Jesus lança lá para o lago de fogo, vai ter uma guerra, né? Como eu disse, existem duas guerras na Bíblia, tá? Tem a primeira guerra, que é a guerra do Armagedon. E a segunda guerra, que é a guerra de Gog e Magog, tá? Segunda guerra. A primeira guerra é quando Jesus volta, então o anticristo enfrenta Jesus, tá? Então quando Jesus voltar, lembra quem está reinando aqui na terra? Anticristo. Então quando Jesus volta, há uma guerra, Jesus mata todos os ímpios que vão vir se revoltar, vão vir querer ser o exército do anticristo. Jesus mata todos eles, e então Jesus vai pegar o anticristo, vai pegar a besta, o falso profeta, né? E vai jogar eles lá, né? O falso profeta e a besta, que é o anticristo, vai pegar os dois e vai jogar lá no lago de fogo de enxofre, tá? Enquanto isso, os ímpios que estavam aqui na época que Jesus veio morreram. Jesus matou todo mundo. E os salvos continuam vivos no corpo corruptível deles, né? E nesse tempo, o que acontece? Jesus, ele não manda Satanás para o lago de fogo de enxofre. A Bíblia diz claramente que quem é lançado no momento que Jesus volta para o lago de fogo de enxofre é a besta e o falso profeta. É o anticristo e o falso profeta. E Satanás é preso. A Bíblia diz que Satanás vai ser preso por 1000 anos. Satanás vai ser preso por 1000 anos e ele não vai poder fazer maldade. Por que ele vai ficar preso por 1000 anos? Porque é os 1000 anos que Jesus vai reinar. Então, nos 1000 anos que Jesus reinar, haverá paz no mundo, né? Haverá justiça no mundo. Então, Satanás vai estar preso esses 1000 anos. E nesse tempo, né, quando Jesus voltar, os mortos salvos serão ressuscitados. Então, os santos serão ressuscitados. Por isso que a Bíblia diz, felizes os que estiverem participando dessa ressurreição, porque já estão salvos. Não podem perder sua salvação, já estão feitos. Então eles vão ser ressuscitados e vão reinar com Cristo. E vão ensinar esses que ressuscitaram os santos, reinando com Cristo, vão ensinar quem a andar nos caminhos de Cristo? Os que ficaram vivos e ainda continuam com o corpo corruptível. Porque eles vão continuar tendo filhos, eles vão continuar vivendo e tendo filhos. Só que esses que foram ressuscitados com o corpo incorruptível não podem mais ter filhos, porque eles serão como os anjos, como Jesus explica, né? Mas os outros vão continuar tendo filho. Então vai continuar tendo uma pregação, tá? E é essa a questão dos 1000 anos com Jesus, porque a natureza desses que continuam na terra continua uma natureza corruptível, enquanto que os que foram ressuscitados receberam um corpo incorruptível, né? Então esses que continuam na terra continuam com um corpo corruptível. E sem Satanás estar na terra, a gente vai ver que ainda vai haver corrupção. Isso mostra pra gente que a corrupção vem da própria natureza caída. Vem do próprio homem. Não precisa ter Satanás aqui pra fazer a gente cair. A gente cai sem Satanás, entendeu? É nesse sentido esses 1000 anos. E a Bíblia diz isso, que serão 1000 anos, Satanás preso. E esse povo, né, que vai ter o corpo corruptível, vai continuar procriando, enquanto que os santos que reinarão com Cristo ensinarão esse povo para que andem no caminho do Senhor. Só que ninguém vai praticar nenhuma injustiça, ninguém vai praticar nenhum mal. Por quê? Porque haverá justiça. Se você matar alguém, você vai receber justiça. Então Jesus vai ter um reino de justiça. Então se alguém fizer algum mal, alguma coisa ruim, a medida vai ser justa para aquela pessoa, né? Então tu não vai ter medo, porque realmente vai haver justiça, né? Porque hoje, se há tanta maldade, se faz tanta coisa errada, porque não há justiça, mas haverá justiça. Então as pessoas vão ficar com medo de praticar o mal. E essa é a questão que depois é demonstrada na Bíblia quando Satanás é solto, porque depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto de novo. E a Bíblia diz que depois dos 1000 anos, Satanás vai andar pela terra e vai conseguir tomar um exército. Ele vai conseguir convencer essas pessoas que estiveram no reino de Cristo. As pessoas que andaram com Cristo nos 1000 anos de reinado, né? Não nos 1000 anos, né? Mas perto desse tempo, né? Que as pessoas vão ficar procriando aqui, os que tiverem com o corpo corruptível, né? Então essas pessoas vão ter filhos. E Satanás depois vai vir e vai convencer essas pessoas aqui, né? Não os santos, que os santos são incorruptíveis, mas ele vai tentar convencer esses outros. E a Bíblia diz que ele vai convencer. A Bíblia diz que ele vai conseguir ter um exército. Então a gente observa, né, que o problema não é só Satanás.
né? Porque as pessoas parecem que ainda vão continuar meio contidas porque haverá um reino de paz e de justiça, mas o coração ainda é ruim, porque elas vão se corromper quando Satanás for solto, né? Então haverá a segunda guerra que eu falei para vocês, né? A primeira guerra é do Armagedon e a segunda guerra é de Gog e Magog. E essa segunda guerra que é a guerra definitiva. Então nessa segunda guerra, Satanás, tudo isso está na Bíblia, a gente vai ler, a gente vai estudar em nome de Jesus, amém? E Satanás vai ser solto, então, depois dos 1000 anos que Jesus reinar com paz e justiça nessa terra. E Satanás vai andar pela terra convencendo essas pessoas que procriaram, que tiveram filhos aqui e ainda tem o corpo corruptível. E ele vai conseguir montar um exército. E esse exército vai vir marchar contra o povo santo, contra o povo de Cristo. É isso que a Bíblia diz. Então vai vir um exército com Satanás e aqui Jesus com o exército dele. Então haverá a segunda guerra, que é a guerra de Gog e Magog. Então nessa guerra é que então Jesus, né, vai lançar Satanás no lago de fogo de enxofre. E todos aqueles que estavam com Jesus serão mortos, né? Com Jesus, com Satanás. Então todos vão morrer, todos que estiverem neste momento, e todos serão ressuscitados, né? E então passarão ali pelo julgamento. Jesus vai abrir o livro da vida e vai julgar cada um ali, né? Mas é aquilo que a Bíblia diz: aqueles que ressuscitaram primeiro estarão muito felizes, porque eles já estão salvos. Eles não temem esse livro aberto, porque já sei que eu sou salvo. Então agora Jesus abrindo o livro não tem problema para mim. Mas alguns mais serão salvos, né? Porque na terra ainda passarão mais algumas pessoas, dentro dessas pessoas que continuaram com o corpo corruptível e continuaram procriando, né? Então alguns ainda serão salvos e alguns não. Então por isso que o livro ainda vai ser aberto e alguns ainda serão salvos. E os que não forem salvos, a Bíblia diz que serão então lançados no lago de fogo de enxofre, em que já estava a besta, o falso profeta e Satanás, tá? Então é isso que a Bíblia diz. Aí neste momento, onde só tiverem os santos aqui com Jesus, com o corpo incorruptível, e eles forem todos lançados no lago de fogo de enxofre, aí sim a Bíblia diz que a igreja subirá e será levada para uma nova Jerusalém. E essa terra vai ser totalmente destruída, tá? Então essa terra vai ser consumida, vai pegar fogo total, vai ser consumida, e Jesus subirá com a sua igreja. Esse é o arrebatamento. Jesus subirá com a sua igreja e irá com a sua igreja para o reino que ele preparou, o reino que só ele é rei, não há um outro rei ali. E é um reino onde a Bíblia diz que as ruas são feitas de ouro, onde a Bíblia diz, né, que a gente vai ver, né, na cidade, os muros da cidade com pedras preciosas, o que hoje aqui o povo se mata, lá vai ser algo comum de se ver, né? Então, amém, gente, glória a Deus. Eu tive que explicar tudo isso porque a música que eu coloquei hoje, ela não é teologicamente correta, né? Então a gente precisa entender o que realmente vai acontecer, tá bom? Então é isso, esse resumão aí que eu dei pra vocês é o que vai acontecer. Amém, glória a Deus. E a gente vai ver isso na Bíblia, tá bom? Então, amém. A gente vai ver direitinho o que eu estou falando, que é isso mesmo, tá? Porque está escrito na Bíblia. Amém. Então agora, glória a Deus, amém. Gente, desculpa. Então agora, glória a Deus, amém. A gente vai continuar aí o livro de Jeremias, tá? Hoje a gente vai ler o livro de Jeremias, capítulo 22, do versículo 13 até o versículo 23. Depois a gente vai ler o capítulo 36. Então, o que acontece? Jeremias vai se tornar um homem odioso, não só para os sacerdotes, não só para as autoridades, mas também para o rei, para o próprio país. E ele então vai ser perseguido, gente, é uma perseguição de morte mesmo, ao ponto de Deus ter que escondê-lo, tá? E a gente vai conhecer agora um homem que eu vou falar bastante sobre esse homem, é muito interessante, né? Não é qualquer homem, é Baruque. Vamos falar sobre Baruque. Quem foi Baruque, né? Porque, gente, o que esse homem fez não é qualquer um que faz, né? E a gente vai falar sobre esse homem. Quem é esse homem? Quem foi esse homem? E ele decidiu seguir Jeremias, né? E a gente vai entender isso, tá? Ele foi um discípulo de Jeremias. E a gente vai entender que é um personagem muito importante, tá? Na história de Jeremias. Então, o que acontece? A gente vai ver hoje, no final da aula de hoje, que Jeremias e Baruque vão precisar ficar escondidos um tempo. Então, eles não vão poder pregar. Mas,
para Deus isso não é um problema, porque eis que quem vai agora ser levantado para ser o pregador? Joel, tá? Então agora, amanhã a gente vai começar a ler o livro do profeta Joel. São só 3 capítulos, a gente vai ler rapidinho, né? Então, o profeta Joel lê neste período de silêncio de Jeremias e de Baruque por causa dessa perseguição. E depois de Joel, quem é que profetiza ali, quem é que prega, né? É Abacuque, tá? Então, Abacuque prega ali pouco tempo antes da invasão de Nabucodonosor. A gente está aqui, historicamente, há pouco tempo antes da invasão de Nabucodonosor. A gente está alguns meses, gente, poucos meses de Daniel ser levado e os sábios serem levados para a Babilônia. Está muito perto, historicamente, tá? Então, a gente vai observar isso hoje. Tem bastante história aí pra gente conhecer. Glória a Deus, amém. Eu vou orar agora, então, e a gente vai entender o que está acontecendo aqui em Jeremias 22 e em Jeremias 36, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor. Amém. Deus, perdoa, Pai. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa a nossa fraqueza, Senhor. Nós somos falhos, Deus. Nós precisamos de Ti, Deus. Nos perdoa, Pai, porque nós não somos bons, Deus. Tudo que nós praticamos, Deus, não nos salva. O bem que nós fazemos não nos justifica, Deus. Porque dentro de nós, meu Deus, o que impera é o mal. Por mais que tentemos fazer o bem, Deus, acabamos caindo pela própria natureza, meu Deus, por esse próprio corpo corruptível, Deus. Acabamos pecando com a nossa língua grande, Pai, e acabamos fazendo uma fofoca, Deus. Nós acabamos pecando em pensamento, porque o Senhor Jesus um dia disse que o pensar já é pecado, Deus. Nós pecamos quando desejamos algo que não deveríamos ter desejado, Deus. Nós pecamos, Pai. Nós somos imundos, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos limpa, nos lava, nos ensina a sermos santos, Deus. Nos santifica, Pai. Nos purifica, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina a sermos agradáveis ao Teu paladar, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, nos guie nessa jornada, Senhor, porque não é fácil, Pai. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, Senhor. Por mais que tentemos andar em retidão, por mais que tentemos andar, Pai, no caminho correto e praticar o que é certo, Deus, às vezes tropeçamos, Deus, e fazemos o que é mal. Nos desculpa, Pai, nos perdoa, nos purifica, Senhor. Que o Senhor não se atente aos nossos pecados, que o Senhor desvie de nós a sua ira, Deus. Que o Senhor, Pai, derrame sobre nós da Tua paciência, que o Senhor a estique, meu Deus, para conosco, porque nós precisamos dela, Senhor, porque nós somos um povo, Pai, que muitas vezes o desobedece, muitas vezes o envergonha, Pai. Então nos perdoa, Senhor, nos perdoa e nos ajuda a sermos melhores, porque só Tu podes, Deus. Ô Senhor, nós só podemos melhorar em Ti, não há uma outra forma, meu Deus, de sermos agradáveis a Ti, senão por meio do Teu ensinamento, por meio da Tua disciplina, Deus. Então nos ajuda, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, nos ensina, Deus, os Teus preceitos, nos ensina os Teus mandamentos, nos ensina o Teu caráter, para que venhamos a imitá-lo nesta terra, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, Pai, porque a Tua palavra diz que todo aquele que clamar a Ti pedindo sabedoria a receberá, Senhor. Deus, nos dê sabedoria para compreender a Tua palavra, nos dê sabedoria para estudar a Bíblia, nos dê sabedoria para entender, meu Deus, o que ela fala, para compreender a Tua voz. Nos dê sabedoria, Senhor, para entender, meu Deus, tudo que ali é dito, que não venhamos a cair, Pai, em falsidade religiosa, que não venhamos a cair em falsas doutrinas, que não venhamos a cair na mão de lobos que se fingem pastores, que não venhamos a cair em falsos ensinamentos, mas que venhamos a compreender, meu Deus, a Tua verdade, somente ela, Pai, porque somente a Tua verdade nos liberta e nós queremos, meu Deus, andar contigo, nós queremos contemplar a Tua face e andar na Tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus, não desvia de nós a Tua presença, não tira de nós a Tua face, Senhor, mas que o Senhor nos contemple com a Tua benignidade, que o Senhor nos contemple com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Deus, em nome de Jesus, amém. Ô Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, Pai, que os dias sejam leves, que o nosso fardo seja leve, que o Senhor, meu Deus,
nos conceda da tua paz, que o Senhor nos conceda, meu Deus, da tua misericórdia, que venhamos a experimentar as tuas bênçãos nessa terra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos conduza com paciência, que o Senhor nos guie de mãos dadas, nos carregue no colo, Pai, em nome de Jesus, porque se o Senhor estiver conosco, se o Senhor vier conosco, nós não teremos medo de nada, porque, Deus, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Deus? Nós descansamos debaixo das tuas asas, em ti confiamos, em ti esperamos, Pai, os nossos desejos mais profundos, a nossa ansiedade, os nossos anseios, nós confiamos em ti, depositamos em ti, Pai, porque nós não somos daqueles que confiam em carros, nós não somos daqueles que confiam em médicos, nós não somos daqueles que confiam em homens, mas nós confiamos somente em ti, Deus. Então, Senhor, debaixo das suas asas nós descansamos, tendo a certeza, Pai, que tudo coopera para o nosso bem, tendo a certeza que os seus planos são maiores do que qualquer plano que possamos fazer para nós mesmos, tendo a certeza que seus planos jamais podem ser frustrados, Deus, tendo a certeza, Pai, que aquele que espera em ti jamais é frustrado. Deus, obrigada por tamanho amor que nos salvou e nos salva a cada dia, que nos traz um motivo para viver, que nos traz vida e vida em abundância. Deus, obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por seu cuidado em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, por cada milagre, ainda que seja tão pequeno, Pai, mas obrigada por cada detalhe, Senhor, porque o Senhor também se manifesta nos detalhes, Senhor. Obrigada. Nos perdoa, Pai, a nossa impaciência. Nos perdoa todas as vezes que nós o ofendemos. Nos perdoa todas as vezes que nós ficamos enfadados com a Tua palavra. Nos perdoa todas as vezes que nós quisemos, meu Deus, ter uma conversa curta contigo. Nos perdoa, meu Deus, todas as vezes que tivemos preguiça de nos achegarmos a Ti. Nos perdoa, Deus, pois nós não sabíamos o que fazíamos, porque não há um lugar melhor para estarmos senão diante da Tua presença, senão ouvindo a Tua voz, senão contemplando a Tua palavra maravilhosa. Assim como Davi dizia, Pai, a Tua palavra é mais saborosa do que o mel. Não há um lugar melhor para estar senão na Tua presença. Deus, nos perdoa. Nos perdoa pelo tanto de tempo que nós perdemos longe de Ti, Senhor. Mas agora nós temos sede, Deus. Nós queremos Te conhecer cada vez mais. Nós não queremos Te conhecer no raso, Deus, mas nós queremos Te conhecer no profundo. Então, Deus, em nome de Jesus, que venhamos a ter intimidade contigo. Se revela a cada um de nós, Pai, de uma forma muito clara, de uma forma inconfundível, que venhamos a conhecer o Senhor em detalhes, que venhamos a ter intimidade contigo e falar de um Deus que está em nossas vidas, que não venhamos, meu Deus, a Te conhecer pelo que os outros dizem, mas que venhamos a Te conhecer por termos, meu Deus, uma intimidade contigo, Pai, que venhamos a estudar cada dia mais a Tua palavra, que venhamos a Te buscar cada dia mais, que venhamos, meu Deus, em nome de Jesus, querermos cada vez mais compreender mais de Ti, do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, aumenta a nossa sede, Senhor. Em nome de Jesus, que nos tornemos sensíveis à Tua voz, nos tornemos sensíveis à Tua palavra, para que ela venha, meu Deus, a produzir sobre nós os efeitos que ela tem, nos convencendo dos nossos pecados, nos levando ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira transformação, nos convertendo verdadeiramente, que venhamos a andar em nova atitude, como uma nova pessoa, como Cristo andaria nessa terra, Deus, em nome de Jesus, que venhamos a ter essa consciência, que venhamos a ter a mente transformada, que venhamos a ter o coração transformado, Senhor. Em o nome de Jesus, que venhamos a andar dignamente como cristãos, que não venhamos a envergonhar o Teu nome através das nossas atitudes, que não venhamos a envergonhar o Teu nome através das nossas palavras, que não venhamos a envergonhar o Teu nome no oculto, que não venhamos a envergonhar o Teu nome através dos nossos pensamentos, sentimentos, que o Senhor nos lapide cada dia mais, que o Senhor nos ensine cada dia mais, Deus. Em o nome de Jesus estamos aqui, Deus, totalmente entregues a Ti,
porque nós queremos contemplar a Tua glória, nós queremos conhecer mais de Ti, Deus. Então nos usa em nome de Jesus sem medidas, Deus. Derrama sobre nós do Teu Santo Espírito sem medidas, Pai. E nos ensina o Teu fruto, Pai. Nos faça experimentar, Pai, o Teu caráter. Em nome de Jesus nos transforma, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, Deus. Que o Senhor nos proteja nessa caminhada. E que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos revista com a sua armadura, coloque em cada um de nós o seu capacete e que não venhamos a ser enganados pelas setas de Satanás, que não venhamos a ser enganados pelas mentiras de Satanás, mas que venhamos a conhecer a identidade que temos em Ti, Deus. Que venhamos a conhecer a verdadeira identidade que o Senhor nos deu, porque ela não pode ser anulada, ninguém pode anular a identidade que o Senhor nos deu. E que então venhamos a ter uma noção clara sobre quem nós somos em Ti, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Então agora vamos lembrar o que estava acontecendo aí na história? No capítulo anterior, a gente lembra que Jeremias foi lá no templo. Jeremias pegou os recabitas, né? Um povo queneu, né? Não é o povo da promessa de Deus, é o povo ali da tribo de Jetro. Então, Jeremias vai lá no templo, numa sala de anexo do templo, e leva esses estrangeiros, entre aspas, é um povo que adorava ao Deus de Israel, mas não é o povo da promessa. E ele leva para dentro da sala do templo, esse povo que eu expliquei como que era a estrutura da sala do templo. Então, lá dentro da sala do templo, né, imagina os sacerdotes lá do templo vendo Jeremias levando ali dentro os recabitas. Não bastasse ele ter levado, ele vai e humilha Judá. Então ele pega os recabitas, reúne todo o povo e ele então formaliza o que foi feito ali dentro. E ele reunindo todo o povo de Judá, ele diz, gente, é o seguinte, ó, esses recabitas, ó, eu tava com eles ali dentro do templo, agora ali na sala do templo, esses recabitas aqui, ó, o pai dele, o antepassado deles aí, um antepassado bem antigo aí deles, fez um voto aí e falou que a sua descendência deveria se abster de vinho, não deveria comprar terras, não deveria plantar nada na terra, não deveria sequer comprar uma vinha para outros trabalharem, não deveria construir nenhuma terra, nenhuma casa, nada. E assim eles vivem até hoje. Eles vivem até hoje de tenda, tenda. Eles só moram em tenda e eles jamais beberam vinho. Desde que esse voto começou, nunca se passou um vinho pela boca deles. Eles nunca comeram uva. Nem eles, nem as mulheres deles, e nem os filhos deles, eles, com todo rigor, eles buscam cumprir o voto que fizeram. Com todo zelo, eles buscam cumprir, ainda que pareça um voto ruim, porque eles são homens que não têm uma terra, são homens que não podem construir casa. E ainda que pareça um voto ruim, eles fazem sem questionar. Mas vocês, judeus, e Jeremias falando isso lá no templo para todo mundo, mas vocês, judeus, não cumpriram o voto que fizeram a Deus. Esses homens obedecem o voto humano, feito por um antepassado deles humano. E vocês não conseguem cumprir o voto que fizeram a Deus. Gente, Jeremias está humilhando totalmente os judeus e exaltando os estrangeiros. É isso que Jeremias está fazendo, tá? Na frente do templo. E isso daí eu estou explicando bem para a gente entender, porque Jeremias vai ser proibido de ir no templo. Vamos proibir ele de ir lá, porque ele vai no templo e ele sempre causa, né? Então ele vai ser proibido, ele não pode mais entrar no templo, tá? Então vamos imaginar a cena para a gente entender porque ele vai ser proibido, tá? Então ele está humilhando os judeus e exaltando os estrangeiros. E eles dizem ainda, por isso que Deus diz que vai trazer sobre Judá o castigo que falou que ia trazer. E esses homens aqui vão ser abençoados. Gente, quando Judá vê isso, quando os sacerdotes veem isso, ele trouxe os estrangeiros para dentro do templo e agora publicamente exalta os estrangeiros e humilha os judeus. Ele diz que os estrangeiros merecem mais a bênção de Deus do que o povo que Deus escolheu, os judeus. E quando Jeremias termina de fazer isso, Jeremias ainda não terminou o que ele tinha que fazer. O que Jeremias faz? Jeremias sai dali
e vai lá para a porta do palácio. Ele vai lá no palácio gritar contra o rei, tá? Então agora a gente vai ver no capítulo 22, versículo 13 a 23, que ele vai lá na porta do palácio, começa a falar um monte de coisas sobre o rei Jeoaquim, tá? E a gente vai entender o contexto do que ele tá falando, porque ele vai querer pôr o povo contra o rei, entendeu? Não é que ele quer pôr, né? O que ele tá falando é verdade, Deus mandou ele falar, né? E a verdade é que ele vai demonstrar a hipocrisia de Jeoaquim, querendo dizer que Jeoaquim não tá nem aí para aquele povo. Esse povo, ele tá querendo obedecer Jeoaquim, mas Jeoaquim não tá nem aí para esse povo. Jeoaquim tá pouco se lixando com esse povo. E o povo preocupado em obedecer Jeoaquim, sendo que Jeoaquim tá levando esse povo à destruição, né? Então, dentro desse contexto agora, Jeremias, a gente imagina, pra gente contextualizar agora, né? A gente lembra que o livro de Jeremias não é um livro cronológico, tá? Então, o livro de Jeremias não tem uma ordem, tá? Certa ali, né? Pra seguir, tá? Então, por isso que a gente tá indo e vindo aí no livro de Jeremias. Então, agora, vamos imaginar essa cena, tá bom? Jeremias foi lá com os recabitas no templo, humilhou os judeus, falando ali, gritando ali, e exaltou os recabitas. Aí Jeremias vem e vai lá para a porta do templo humilhar o rei. Então agora ele vai fazer isso, tá bom? Pra gente entender por que vai acontecer o que vai acontecer daqui a pouquinho. Então agora no versículo 13 do capítulo 22 do livro de Jeremias, diz assim: Jeremias começa a gritar na porta do palácio: maldito é o rei que constrói o seu palácio de forma injusta. Ele fica ampliando a casa dele com luxo. Mas o povo que ele usa para ir trabalhar não recebe. Ele fica escravizando as pessoas. Ele fica usurpando as pessoas. Ele é injusto, esse homem. Ele está ali morando no luxo e o povo passando fome. A gente lembra aqui qual é o contexto aqui da sociedade. Eles estão pagando impostos mais altos. Lembra? Porque Faraó Neco está querendo imposto. Então, eles estão pagando impostos mais altos e Jeoaquim está pegando uma parte gorda aí para ele também, né? Então, Jeoaquim deve ter aumentado bem o imposto para cobrir ele e Faraó Neco. Então, o povo agora está mais pobre, né? O povo tem menos dinheiro. E não bastasse isso, está uma seca, né? A terra já não produz o que deveria produzir, Deus não envia chuva. E a terra não produz, era um povo agrícola, né? Era um povo que dependia da agricultura. Então, o povo está passando fome, o povo está passando necessidade, o negócio está difícil, o negócio está ruim aqui, tá? E esse rei está construindo um palácio enorme para ele. Esse rei está pegando pessoas para trabalhar e não está pagando o que é justo pagar. Não está pagando as pessoas, ele é injusto, esse homem. Como o povo está passando necessidade, o povo está passando fome, ele está dando migalhas para o povo, enganando o povo. Em vez de ajudar o povo, ele está enganando o povo e vivendo na mordomia, né? A gente vê muito isso hoje em dia, né? Os governadores aí, né? Os políticos, né? Vivendo bem e enganando o povo, né? Então, engana o povo com alguns benefícios, né? Algumas coisas e usurpa, né? E era isso que estava acontecendo aqui, né? Ele enganava o povo dando migalhas para eles trabalharem e o povo passando fome, sendo explorado e ele construindo uma mansão para ele. Então agora no versículo 14 diz, o rei diz, né, Jeremias fala, ele fica dizendo, eu vou construir um palácio para mim enorme. Joaquim fica falando isso. Eu quero quarto grande, eu quero quarto amplo, eu quero muitas janelas. Gente, era muito chique ter muita janela. Quanto mais janelas você tivesse, mais chique você era, né? E o rei falou, eu quero muitas janelas, quero ter muita janela e eu quero que toda a minha casa seja revestida de cedro. Eu quero revestir todo o meu palácio de cedro. E eu quero pintar o meu palácio de vermelho. Quando a gente ouve falar pintar de vermelho, parece bobo, né? Vermelho, né? Antigamente, a cor vermelha não era produzida igual é produzida hoje, né? Demorou-se um tempo até se conseguir produzir a cor vermelha, a cor roxa, como hoje é produzida. Antigamente, como que era a produção da cor vermelha e da cor roxa? A gente já falou sobre isso. Era através de uma lagarta, tá? Então, era uma lagarta que ela produzia, eu até expliquei sobre isso, teve uma época aí que a gente falou que tinha até uma questão ali, né? Que parecia bastante ali com o processo apontava para Cristo, né? E é nesse sentido, tá? Era uma lagarta que ela morria
né? Tentando se salvar e tentando salvar seus filhos, ela morria. E quando essa lagarta morria, dessa forma dolorosa, ela soltava uma tinta. E era essa tinta que eles usavam para fazer a cor púrpura, a cor vermelha, tá? Era essa tinta dessa lagarta. E então, gente, era algo que era muito caro. Só quem usava vermelho e roxo eram os nobres, eram os ricos, eram os nobres. Não era qualquer pessoa que usava essa cor, tá? Era uma cor que mostrava nobreza, né? Era uma cor que mostrava, eu tenho dinheiro, eu sou rico, ó o que eu tenho, tá? Era isso. E ele queria pintar as paredes de vermelho por causa disso, né? Ele queria se exaltar. E ele faria isso ao custo de tudo. Então, aqui no versículo 15, Jeremias gritando lá na porta do palácio, né? Jeremias acabou de falar com os recabitas humilhando os judeus, a galera tá lá na porta do palácio, e Jeremias fala, você acha que é um grande rei? Só porque você constrói palácios aí de cedro, você acha que você é um grande rei? Josias foi um grande rei. E ele viveu bem. Josias comeu bem. Ele bebeu bem. Mas Josias era justo. Josias fazia o que era certo. E por isso tudo dava certo para ele. Por isso tudo ia bem para ele. Então, no versículo 16, Jeremias continua falando ali na porta do palácio. Josias, ele julgava a causa do pobre e do necessitado. Ele era justo. E por isso tudo corria bem. Afinal, não é isso que é conhecer a Deus? Ser justo? Uau! Ele está falando, Joaquim, você não conhece a Deus. Você não serve a Deus. Isso ele gritando lá para o povo na frente do palácio. Aí no versículo 17, então, Jeremias diz, mas os seus olhos... mas você não tem olhos e nem coração, Joaquim, senão para o teu lucro. A única coisa que te importa, Joaquim, é o teu lucro. Você só pensa em você mesmo, Joaquim. Você é um egoísta, Joaquim. Você faz tudo, qualquer coisa, para conseguir o que você quer. Você não está nem aí para Deus, você não está nem aí para ninguém. Você só está aí para o seu umbigo. Você derrama o sangue inocente para alcançar os seus objetivos. Você faz opressão para alcançar os seus objetivos. Você pratica violência para alcançar seus objetivos. E por isso, aí agora, na frente do palácio, Jeremias gritando. Por isso, assim diz Deus a respeito de você, Joaquim. Você mesmo, Joaquim, filho de Josias, que é o rei de Judá. Quando você morrer, ninguém vai te lamentar. Não, ninguém vai lamentar a tua morte. E realmente, gente, o povo não gostava dele, porque ele aumentou muito o tributo, tá? Então o povo estava sofrendo muito, né? Então ninguém vai dizer, E a gente lembra que Josias foi lamentado, lembra? Tem um capítulo até, nesse capítulo 22. No começo do capítulo 22, Jeremias fala, parem de lamentar quem já morreu. Eles estavam lamentando Josias. E Jeremias fala, lamentem aquele que está indo preso lá para o Egito, que era Jeoacás, né? Que ficou 3 meses reinando, já foi lá e morreu lá no Egito. E agora é nesse sentido, né? Josias foi lamentado quando morreu, né? E eu até falei sobre isso, né? O processo de luto, né? As pessoas que levavam comida para a família em luto, porque o luto era tão sério que eles não cozinhavam, faziam nada, entendeu? E era um luto, gente, não era luto de dias, não, era um luto longo, né? Era um luto longo. E aqui diz, ninguém vai lamentar por você, Joaquim, quando você morrer. Ninguém. Ninguém vai dizer, meu irmão. Ninguém vai dizer, Senhor, majestade. Ninguém. Você vai ser sepultado como um jumento. Imagina, gente, Jeremias falando isso na porta do palácio. A gente vai entender agora porque ele vai ter que ficar longe da história, né? Então, Jeremias vai ter que se afastar agora, ele vai ser proibido de pregar, ele não vai poder pregar mais, a gente vai ver. E quem é que vai pregar nesse tempo de ausência aí? Silvana, ela falou, era costume, sim. Nesse tempo de ausência aí de Jeremias, a gente vai ver que quem vai pregar, na verdade, vai ser Joel e Abacuque, né? E ele vai precisar ficar um tempo afastado mesmo, tá? Então, aí ele vai e fala na porta do palácio ali de Joaquim, né? Você vai ser sepultado como um jumento, Joaquim. Você vai ser arrastado e vai ser lançado para fora das portas de Jerusalém. Arrastado, você vai ser levado arrastado.
né? E ele vai ser levado, a gente vai ver depois, né? Na verdade, a Bíblia não fala muito bem, né? Mas alguns dizem que ele morre. Mas a Bíblia deixa a impressão pra gente que ele foi levado lá pra Babilônia, né? Mas alguns entendem que ele morreu, outros não, né? Fica essa dúvida aí. Mas uma coisa é certa, ele vai ser levado, arrastado, humilhado mesmo lá pra Babilônia. Aí no versículo 20, então, né? Agora Jeremias, lembra que Jeremias está gritando na porta do palácio contra Joaquim. E o povo está escutando. Agora Jeremias vai falar com o povo. O povo fica achando que não vai ouvir também. Então agora ele começa a falar para o povo. Ele fala, Jerusalém, agora vocês vão subir as montanhas e vão ficar gritando. Sim, vocês vão chorar em voz alta. Lá no Líbano. Vocês vão chorar em voz alta lá em Bazã, nos altos montes. Todos os altos montes vocês vão chorar. Porque todas as nações em que vocês decidiram confiar caíram. Vocês confiaram no Egito. E a gente vai ver, gente, que eles estavam confiando muito no Egito. Eles estavam achando que o Egito não ia cair. Eles estavam torcendo pelo Egito e não pela Babilônia, tá? Parece meio esquisito, né? Mas eles preferiam ser vassalos do Egito do que da Babilônia. Eles tinham mais medo da Babilônia do que do Egito, tá? O Egito para eles era algo conhecido, né? Então eles conheciam o Egito, já estavam acostumados ali, já entregavam tributos e continuam vivendo a vida deles, só tinham que pagar o imposto ali todo ano. Então eles estavam acostumados. Então eles preferiam continuar com o Egito. Eles não queriam que a Babilônia vencesse. Então eles achavam que eles estavam protegidos por causa do Egito. E é isso que Jeremias está dizendo. O Egito vai cair. E vai. E estava pouco tempo aqui para o Egito cair já. Então no versículo 21 diz, eu falei para vocês quando tudo ia bem. No tempo em que vocês estavam seguros que dava para fazer alguma coisa, eu falei para vocês. Mas o que vocês disseram? Vocês não quiseram escutar. A verdade é que vocês andam assim desde a juventude de vocês, desde lá do Egito. Desde lá do Egito vocês não escutam a voz de Deus. Desde sempre vocês não ouvem o que Deus diz. Pois eu digo, no versículo 22, né? Deus diz através de Jeremias. Pois eu digo, e o povo todo escutando. Pois eu digo, os líderes de vocês vão ser levados como palha ao vento. Os aliados de vocês, que vocês tanto acreditam que vão defender de vocês, vão ser também levados em cativeiro. E você, Jerusalém, né? Ele está falando de todo o povo. E você, Jerusalém, vai ser humilhada. Você vai ser humilhada por causa de toda a sua maldade. Aí no versículo 23 diz assim, você vive como se estivesse no Líbano. Você vive como se você estivesse segura. Você acha que tudo está bom, que está confortável. Você acha que está segura porque está aí entre os palácios de cedro. Mas eu digo, como você vai gemer quando a dor chegar. Você vai gemer como uma mulher que começa um trabalho de parto de repente. Do nada você vai começar a gemer de dor. Então aqui, gente, o que acontece? Terminou, tá? Essa parte da aula de hoje. A gente já vai agora para Jeremias 36. Antes de eu começar Jeremias 36, a Bíblia não fala pra gente, não explica, tá? Então, o que acontece? Agora no Jeremias 36 vem uma informação pra gente que Jeremias não pode ir no templo. Do nada, Jeremias fala, eu estou proibido de ir no templo. Eu não posso ir em determinados lugares públicos. Eu fui proibido de ir na porta do palácio, eu fui proibido de ir no templo, eu fui proibido em alguns lugares estratégicos, eu não posso mais ir. Se eu for, eu vou ser preso, tá? Então, do nada, essa informação aparece pra gente no capítulo 36. Por isso que eu desenhei essa história aqui pra gente contextualizar isso, tá? Então, há uma lógica dele ser proibido, né? Ele foi lá no templo, levou os estrangeiros lá no templo, e lá no templo ele começou a humilhar os judeus e exaltar os estrangeiros, né? Então a gente lembra também que toda vez que ele entrava no templo, causava um grande tumulto, né? Uma grande muvuca ali. E ele falava contra os judeus ali no templo, contra os sacerdotes, né? Contra os profetas, contra todo mundo, né? O que era legítimo, porque era o correto, já que esse povo tinha que se converter, tinha que mudar, e o que ele falava era legítimo, era o que Deus queria que ele falasse, né? Então, a gente lembra que ele fez isso, e depois disso ele foi lá no palácio, na porta do rei, falou contra o rei e falou contra Jerusalém toda. Então, diante desse cenário, agora há uma proibição formal, tá? Foi liberada uma lei
que se virem Jeremias no templo, ele vai ser preso. Se virem Jeremias na porta do palácio, ele vai ser preso. Então agora, essa lei, essa ordem. Então Jeremias tem que ter cuidado onde ele anda, tá? Então agora no capítulo 36, Jeremias tem que pregar no templo. Mas há um grande problema, porque Jeremias não pode ir para o templo. Porque se Jeremias for para o templo, não vai nem dar tempo dele abrir a boca, ele vai ser preso. Então, eis que vai surgir agora pra gente um personagem chamado Baruque, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre esse personagem e explicar quem ele é pra gente entender, tá? Então é esse Baruque quem vai pregar lá no templo no lugar de Jeremias. Isso mesmo, Isa. A Bíblia não diz claramente. A Isa está perguntando se essa ordem foi dada pelo rei, né? A Bíblia não fala pra gente, né? O porquê, não explica, né? Só vem pra gente a informação em Jeremias 36 que Jeremias não pode sair porque senão ele vai ser preso. Então ele tá contido, ele não pode ir em determinados lugares, tá? Mas assim, para ter essa ordem tão severa ao ponto dele realmente temer ser preso, foi dada pelo rei, foi ratificada pelo rei, né? Ainda que tenha sido ideia dos sacerdotes, né? Ainda que os sacerdotes tenham dado ideia, precisa de autorização do rei, né? Então o rei decretou ali, o rei autorizou. Ainda que a ideia foi de outro, né? Mas que isso há. Claramente a gente percebe isso aqui nesse capítulo, tá? Lembrando que a gente está há pouquíssimos meses antes da invasão de Nabucodonosor, tá? Então tá pouquinho meses, gente. Falta pouco tempo aqui para Nabucodonosor entrar em Judá e levar os sábios, tá? Então agora a gente vai para o capítulo 36. A gente tá aqui no ano 605 a.C., 604 a.C., por aí. Pouquinhos meses antes de Nabucodonosor invadir, tá? Então no versículo 1 diz assim: no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi dirigida essa palavra a Jeremias da parte de Deus. Gente, no 4º ano do reinado de Joaquim que Nabucodonosor invade Judá, tá? Então, por isso que eu falei, tá pouquinho tempo aqui. A gente já tá no tempo em que Nabucodonosor vai invadir a terra de Judá. Tá muito perto, tá? Porque lá longe, daqui a pouco a gente vai começar o livro de Daniel, né? Lá no livro de Daniel diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor invadiu as terras de Judá e levou um povo cativo, levou os sábios cativos, tá? E eu vou explicar por que lá tá escrito no 3º ano e Jeremias, a Bíblia diz que foi no 4º ano do reinado de Joaquim que Nabucodonosor invadiu as terras de Judá, tá? Há uma diferença de contagem do tempo hebraico, do tempo judeu, para o tempo babilônico, tá? Então, Daniel, quando ele faz a contagem, ele não considera meses quebrados. Então, ele considera um ano inteiro. Então, ele não considera o ano de início. Já te falo, Isa. Ele não considera o ano de início ali, né? O ano de início ali do reinado de Joaquim, porque foi quebrado, né? Então ele considera só o 2º ano ali em diante. Por isso que ele fala ali que foi no 3º ano do reinado de Joaquim que os sábios foram levados. A Isa me perguntou qual a idade mais ou menos aqui de Jeremias, né? Aqui a gente está no ano 605 a.C., 605, 604 a.C. Tem que lembrar, eu tô tentando lembrar o ano de morte de Josias, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, gente. Não lembro. Eu falei nas aulas, mas eu não lembro. Jeremias deve ter uns 50 anos aqui. Mas assim, pra fazer certinho, eu queria ver qual foi o ano de morte. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. O ano de morte de Josias. Ó, eu tô vendo aqui qual foi o ano do 13º ano do reinado de Josias, tá? Que ano que foi, né? Ano antes de Cristo. Por quê? Porque Jeremias começou a pregar no 13º ano do reinado de Josias, a gente lembra, né? E agora a gente tá no ano 605 a.C., 604 a.C. Então, se a gente pega ali o tempo antes de Cristo do 13º ano do reinado de Josias, a gente consegue fazer esse cálculo. Pera aí, gente. Ele deve ter uns 50 anos. Minha internet tá lenta.
Deixa eu pôr o ano de morte. Achei. Ó, o 13º ano do reinado de Josias foi mais ou menos lá 647 a.C. 647 a.C., agora a gente está em 605, 604 a.C. Então, os 40 anos, né? 40 anos não, né? 40 anos se passou. Tem 40 anos que passou. Suponhamos aí, 40 anos já se passaram. E Jeremias, quando pregou, a gente supõe aí que Jeremias tinha uns 20 anos, Jeremias tinha uns 20 anos quando começou a pregar ali no 13º ano do reinado de Josias. Ele tinha 20 anos, já passaram 40 anos, então ele tem uns 60. Aí a gente põe por aí essa média, tá? Ele tem uns 60 anos, mais ou menos isso. 50 e pouco, 60 anos. Então aqui, né, no versículo 1 diz que no 4º ano do reinado, imagina, no 4º ano do reinado, assim, eu vi por cima aqui, viu? Mas eu não me aprofundei não, mas deve ser por aí, 50 e pouco, 60 anos, por aí. No versículo 1 diz assim, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi dirigida esta palavra da parte de Deus para Jeremias. Versículo 2, Jeremias, pega um rolo e escreve nele todas as palavras que eu te disser a respeito de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia que eu comecei a falar-te no tempo de Josias até hoje. Então agora ele vai escrever no rolo tudo que Deus falou, pregou desde Josias, desde lá do 13º ano do reinado de Josias até agora. É para escrever tudo isso no rolo. Aí no versículo 3, Deus diz assim, talvez assim o meu povo escute. E então ele perceba todo o mal que eu estou pensando em fazer a eles. Aí pode ser que assim eles se arrependam e volte cada um do seu mau caminho. E assim, se eles fizerem isso, eu vou poder perdoar eles. Eu vou poder perdoar o pecado deles, a iniquidade deles. Gente, Deus... Depois falam que Deus não teve paciência, gente. Olha quanta paciência que Deus teve com esse povo, né? Então tá pouquinhos meses aqui antes de Nabucodonosor invadir ali. E Deus ainda fala, Jeremias, vamos fazer mais uma tentativa, Jeremias. Gente, Jeremias está proibido de entrar no templo. Jeremias está proibido de ir nos lugares públicos ali mais aglomerados, né? Ele não pode. E mesmo assim, Deus está falando, vamos tentar mais uma vez, Jeremias. Vamos tentar mais uma vez. Dessa vez, escreve tudo que eu mandei você falar, desde lá de Josias até hoje. 60 anos, né? A gente lembra que desde o tempo de Josias até agora, ele pregou no ano 640 e pouco, até agora faz uns 50 e poucos anos. Então é para ele escrever num rolo o que Deus mandou ele falar em 50 anos. E Deus fala, talvez assim, lendo esse rolo, que tem 50 anos de profecia, 50 anos em que eu falei com eles, talvez assim eles se arrependam, talvez assim eles entendam que realmente o mal está vindo e que eles precisam mudar. Então, se eles mudarem de verdade, eu vou me arrepender, eu vou perdoar eles e eu vou perdoar o pecado deles. Então, Jeremias não pode ir, lembra? Jeremias não pode sair. Então, Jeremias fez o quê? Chamou Baruque. Então, Jeremias vai lá e chama Baruque. Quem é Baruque? Baruque é filho de Nerias, né? Então, ele escreveu um rolo conforme o que Jeremias ditava. Todas as palavras que Deus havia dirigido. Quem é Baruque? Baruque, gente, ele é um escriba, tá? Então, ele é quem escrevia. Ele tinha o serviço de escrever, tá? Então, ele trabalhava e recebia dinheiro para escrever, tá? Então, ele era aquele homem que era contratado para escrever tudo que era importante. Então, ele tinha uma letra muito bonita, as pessoas iam entender fácil o que ele escrevia e ele tinha autoridade, tá? Então, o que ele escrevia, ele era escolhido para escrever coisas muito importantes. E parece que ele escrevia para o rei. Então, parece que as coisas importantes que o rei queria guardar, queria anotar, ele escrevia. Porque a gente vai ver que ele tinha livre acesso ao rei. Então, ele tinha livre acesso ao templo, ele tinha livre acesso ao rei. Então, ele era uma autoridade. Ele era uma pessoa muito respeitada. Então, o que ele escrevia era importante, tá? Então, isso é um detalhe muito importante aqui nesse texto. Por quê? Porque Jeremias sabia escrever, gente, né? Então, Jeremias sabia ler, Jeremias sabia escrever. Então, por que não foi Jeremias que escreveu o rolo, né?
porque haveria mais impacto se o próprio Baruque escrevesse o rolo. Porque o que Baruque escrevia era levado a sério, entendeu? Agora, o que Jeremias escrevesse não ia ser levado a sério. Mas Baruque escrevendo, aí não, peraí, esse cara é o que escreve para o rei. Esse cara é o cara que escreve sempre coisas importantes, né? Ele sabe o que ele escreve, ele tem autoridade, né? As pessoas iam prestar mais atenção, entende? Então, Jeremias vai e chama Baruque. Agora, eu quero falar um pouquinho de Baruque. Baruque podia ter falado não, né? Baruque podia ter falado não, Jeremias, não vou não, caramba. Eu tenho um trabalho tão bom aqui, ó. Eu ganho bem pra caramba, eu sou assalariado, ganho bem pra caramba. Eu tenho um cargo aí, ó, que tem uma fama boa. Nossa, daqui a pouco eu arrumo uma esposa aí, ó. Tô num cargo tão bom, minha vida tá tão boa. Eu sou super respeitado, tenho acesso aí fácil ao templo, tenho acesso fácil aí ao rei. Eu sou um homem respeitado, né? Baruque podia ter falado isso. Mas Baruque, gente, ele abandona tudo para seguir um profeta odiado. Você vê que ele é um homem, né, diferenciado. Baruque, ele abandonou a estabilidade de um emprego, abandonou a estabilidade do salário dele, da fama dele, da autoridade dele, para se aliar a um homem que era mal visto, que era odiado por todos, né? Então, foi algo incrível que esse homem fez, né? Não é qualquer pessoa que faria, algo incrível que esse homem fez, tá? Eu anotei aqui coisa muito importante. Na arqueologia, foram encontrados lá em Jerusalém, né? Quando estavam escavando lá em Jerusalém, para achar alguns documentos, acharam selos, tá? E acharam selos em Jerusalém. E nesses selos tinha lá escrito, né? Eu até anotei aqui. Tinha escrito assim, em hebraico, no selo. Tá? A gente lembra, né, que eles falavam hebraico, tá? Então, assim, antes do cativeiro babilônico, eles falavam hebraico. Depois do cativeiro babilônico, eles falam aramaico, né? Porque a Babilônia falava aramaico. Então, eles depois voltam no cativeiro falando aramaico, tá? Mas eles falavam hebraico na época aqui, de Jeremias. E foi encontrado um selo em hebraico, né? Alguns selos, não só um, vários selos foram encontrados, e nos selos estava escrito assim: pertencente a Baruque, filho de Nerias, o escriba. Então você vê, né, que a arqueologia confirma que esse homem existiu, né, que ele era escriba, tá? Então isso é importante. E a datação desses selos, né, a datação que eles fizeram ali para saber o tempo certo desse selo, bate com o período histórico de Jeremias, viu? A datação é do século 7, do século 6 ali antes de Cristo, o que bate direitinho com Jeremias, porque a gente está aqui no ano 605 antes de Cristo, 604 antes de Cristo, tá bom? Então agora no versículo 5 diz aqui: então Jeremias deu a Baruque esta ordem: estou impedido, eu não posso entrar na casa de Deus, né? Então vai lá, porque eu não posso ir lá no templo de Deus, que eu estou proibido. Mas você vai, Baruque, você vai lá no meu lugar, no templo de Deus, e você vai ler para o povo tudo que está escrito nesse rolo, né? Tudo que está escrito nesse rolo, que foi ditado por mim, né? E por todas as palavras que Deus me deu. Você vai ler isso lá na casa de Deus, lá no dia do jejum, tá bom, Baruque? Você vai ler isso, já vou explicar o dia do jejum. Você vai ler também a todos os judeus que estão vindo de outras cidades. Que dia do jejum é esse? Gente, esse dia de jejum não é um dia da lei. Não havia esse dia do jejum na aliança da lei. Não era um dia obrigatório por lei, entendeu? Não era a aliança da lei que estava dizendo isso. O que acontece? Falta pouco tempo para Nabucodonosor invadir Judá. A gente está aqui há meses antes da invasão de Nabucodonosor. Gente, havia um problema muito grande ali no mundo. E eles estavam vendo a Babilônia vencer. Então as coisas para a Babilônia estavam dando mais certo do que para o Egito. E então Judá começou a ficar com medo. Porque Judá preferia ser vassala do Egito do que vassala da Babilônia. Então Judá começou a ficar com muito receio do impacto que ia ter sobre ela a Babilônia vencer. Então a Judá começou a ficar com medo. E o que foi que eles fizeram? Eles próprios decidiram fazer um jejum nacional, tá? Então, o rei, as autoridades, sacerdotes ali, alguém, né, decidiu convocar todos os judeus a jejuarem em um determinado dia
lá no templo para chorarem, se humilharem para Deus, para que Deus, né, não permitisse que o mal acontecesse sobre eles, tá? E é exatamente nesse dia desse jejum, que esse jejum foi convocado, é que Deus manda esse rolo ser lido na frente de todo mundo, tá? Então, agora a gente já entendeu que dia é esse, né? Então, no versículo 7, Jeremias fala: talvez a súplica chegue diante de Deus e eles se convertam, né? Talvez você falando, Baruque, né? O povo se converta e Deus então os perdoe, né? E eles se convertam, cada qual do seu caminho aí, mudem seus maus caminhos, né? E tudo dê certo pro povo, porque só esse jejum aí deles não vai resolver, não. Eles precisam mudar a atitude deles, né? Então, talvez eles prestem atenção em você lendo, né, Baruque? Já que você é importante, já que você é um escriba, né, respeitável, talvez assim eles te ouçam, eles se arrependam, se convertam, né, dos seus maus caminhos, e porque a ira de Deus é muito grande. Deus está muito irado. E Deus ameaçou de novo o povo dele, né, nesse rolo. Então, talvez agora eles levem a sério, já que o negócio está tão estremecido aí, né? Eles agora levem a sério, já que a Babilônia já está tão vencendo aí, o Egito já está tão frágil aí, né? Então, no versículo 8 diz que Baruque foi lá, como o profeta Jeremias havia ordenado, e ele foi lá ler o livro lá na casa de Deus, tá? Aí diz aqui no versículo 9 que o livro foi lido no 5º ano, tá? Então, o livro foi lido no 5º ano de Joaquim, tá? Então, você vê que no 5º ano de Joaquim, Nabucodonosor ainda não havia invadido a terra. Eu falei que foi no 4º? Não, foi no 5º, né? Então, no 5º ano, o Nabucodonosor ainda não havia invadido a terra de Judá, tá? Então, é nesse 5º ano é que Baruque vai ler. Por isso que dá os 3 anos lá de Daniel, né? Daniel não considera o 1º ano porque foi quebrado e nem o 5º ano porque foi quebrado. Ele considera o 2º, o 3º e o 4º ano do reinado de Joaquim, tá? Então, por isso que ele fala que 3 anos ali no 3º ano do reinado de Joaquim foi que Nabucodonosor entrou ali e invadiu a terra, né? Porque não se considerava ano quebrado. Então, aqui diz que no 5º ano, Nabucodonosor ainda não havia invadido a terra ali de Judá, né? Lá no 5º ano do reinado de Joaquim, houve o dia do jejum, tá? Então, o dia do jejum foi feito no 4º ano, eles chamaram o povo, provavelmente no finalzinho do 4º ano, né? Para já no 5º ano já estar fazendo, eles não iam chamar um jejum para daqui a 7 meses, né? Eles devem ter chamado o jejum com antecedência de 30 dias aí no máximo, né? Porque era uma coisa urgente que eles precisavam. Então, eles devem ter chamado ali no final do 4º ano de Joaquim, e no começo do 5º ano de Joaquim foi quando foi o dia do jejum. Então, aqui no versículo 9 diz que no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, não, mentira, até sido aqui que é no 9º mês, né? Então, foi no 9º mês, demorou bastante tempo esse jejum aí para ser feito, né? Então, porque foi no 4º ano que Deus deu o rolo, né? Ou talvez, né, Deus sabe de todas as coisas, né? Deus já sabia que eles iam armar ali, falar ali, convocar ali um jejum, né, nacional. Porque eu não creio que eles iam demorar 10 meses para fazer um jejum, né? Mas também tem gente que vem de longe, aquela época não era como hoje, né? Demorava pra caramba, mas eu acredito que não 10 meses, né? Mas Deus também sabe de todas as coisas, às vezes Deus está falando sobre um jejum que ainda ia ser marcado, né? Pode ser também. Mas esse jejum, né, o rolo foi escrito no 4º ano do reinado de Joaquim. Só que esse jejum aconteceu só no 5º ano do reinado de Joaquim, tá? Então, lá no 5º ano, no 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, foi feito lá o jejum diante de Deus, tá? Então, provavelmente é isso mesmo, foi num tom profético, né? Que Deus está falando sobre um jejum que viria no outro ano. Deus já sabia que esse povo ia fazer um jejum, né? Mas eu não acredito que tenha demorado tanto tempo assim para se reunir do jejum. É mais fácil realmente Deus ter previsto um jejum que viria, né? Então aqui foi convocado um jejum diante de Deus para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá, né? O povo de Jerusalém e o povo que vinha das outras cidades, Berseba e todas as outras cidades ali de Judá. Então ali, no versículo 10 diz que Baruque leu o livro, né? Ali no templo ele começou a ler o livro para todo o povo. E estavam ali na casa de Deus, na sala de Gamarias, o filho do escriba Safã,
no pátio superior, à entrada da porta nova da casa de Deus, né? Eu já falei sobre esse Safã para vocês, né? Esse Safã aí, ele tem muito importante aí nessa família Safã, ao longo da história de Jeremias, né? Então, ele, né, na sala de Gamarias, o filho do escriba Safã estava lá. E quando ele ouviu, né, ele ouviu ali Baruque lendo o rolo. Aí no versículo 11, né, diz: Ora, Miqueias, filho de Gamarias, filho de Safã. Quem é esse filho de Safã que está falando em cima? Embaixo está descrevendo, é Miqueias, tá? Então, Miqueias, filho de Gamarias, filho de Safã. Quando ele escutou o que Baruque estava falando, ele desceu ao palácio real e foi lá à sala do escriba. Ali estavam todos os príncipes reunidos, todos os homens importantes ali, nobres da cidade, estavam reunidos. Elisama, o escriba, Dalaías, o filho de Semeias, Eunatã, filho de Acabor, Gamarias, filho de Safã, Sedecias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes importantes. Aí Miqueias foi e falou tudo o que ele ouviu para esses homens. Eu ouvi Baruque ler um livro, ler um rolo, e diz isso lá no rolo, vai acontecer isso aí com Jerusalém, né? Então aqui diz que ele falou tudo que ele ouviu Baruque ler, ele falou para os príncipes. Aí então no versículo 14 diz que todos os príncipes foram lá falar com Baruque. Aí então eles foram lá falar com Baruque, né? E falaram assim, pega o rolo que você leu para o povo e vem, né? E Baruque então pegou o rolo e foi lá falar com os príncipes. Então os príncipes sentaram, né? E falaram para Baruque: Baruque, senta aí e lê para a gente, por favor, que você está lendo para o povo. E Baruque começou a ler o rolo que Jeremias havia ditado, né? Que Deus falou. No versículo 16 diz que quando os príncipes escutaram todas as palavras daquele rolo, eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados. Então eles falaram: a gente precisa avisar o rei. É muito importante que a gente avise o rei, para que ele saiba o que está escrito nesse livro, nesse rolo. Então eles foram e perguntaram para o Baruque: Baruque, me diz uma coisa, foi você que escreveu esse rolo? E Baruque falou: não, eu escrevi, mas quem ditou para mim foi Jeremias. Eu só escrevi, mas as palavras foram dadas por Deus a Jeremias. Então, no versículo 19, quando os príncipes ouviram Baruque falar isso, os príncipes falaram assim: Baruque, faz o seguinte, vai você agora ter com Jeremias e se escondam, tá? Sai daqui, se escondam. Eles já sabiam que algo ruim ia acontecer, né? Então mandou Baruque e Jeremias ir se esconder. E eles foram lá pegar o rolo ficou com eles, eles foram lá ler para o rei, achando que o rei, né, ia se comover, ia querer ler aquilo para o povo, igual Josias fez, né? Pegar a lei ali e ler para o povo inteiro se converter. Aí então eles foram lá, né? Baruque já fugiu, já correu, foi lá falar com Jeremias e avisou que os dois tinham que se esconder, né? Porque algo ia acontecer e iam tentar matar eles. Então os príncipes ali, né, pegaram o rolo e foram lá ter com o rei Jeoaquim. Então eles chegaram lá no palácio do rei Jeoaquim, pegaram o rolo, né, que estava guardado lá na sala do escriba Elisama, e falaram para o rei o que estava escrito ali no rolo. Aí então o rei falou: traz o rolo para mim. Eles não estavam com o rolo, né? Eles deixaram o rolo guardado e foram falar o que estava escrito no rolo. Quando o rei Jeoaquim ouviu o que estava escrito no rolo, o rei Jeoaquim falou: eu quero ver o rolo, traz o rolo que foi escrito. Então eles foram lá, buscar o rolo lá no escriba Elisama, e eles leram o rolo na frente dos príncipes e na frente do rei. Então no versículo 22 diz que o rei estava sentado na casa dele de inverno. Isso era o 9º mês do reinado dele, no 5º ano, né? Então o Nabucodonosor vai invadir nesse 5º ano Judá, Jerusalém. Então aqui diz que ele estava sentado ouvindo o que eles estavam lendo no rolo lá na casa de inverno dele, e ele tinha acendido lá um fogareiro, né? Tinha um fogareiro lá aceso, e assim que Judi, né, leu 3 ou 4 colunas, 3 ou 4 parágrafos ali do rolo, o rei pegou a faca e cortou
o rolo do que ele lia. Ele lia 3 ou 4, ele ia lá e cortava. Aí o rei pegava o que ele cortou e jogava lá no fogo. Aí então, assim foi indo. Ele lia mais 3, 4, ele ia lá, cortava o rei e jogava fora. Aí ele ia lá, lia mais 3 ou 4 parágrafos, o rei ia lá, pegava sua faca, cortava e jogava lá no fogo. Aí então aqui diz, né? Mas nem o rei, nem nenhum dos seus servidores que estavam escutando as palavras ficaram com medo ou rasgaram suas vestes. Eles não temeram em momento nenhum que estava escrito naquele rolo. Aí então no versículo 25 diz que Eunatã, Dalaías e Gamarias da casa de Safã, eles ficaram insistindo: rei, por favor, não queima, escuta, não queima essas palavras, escuta. E eles liam, o rei vinha, cortava o que eles leram e queimava. Aí então no versículo 26 diz, né, que o rei ordenou, depois que terminou o rolo, já queimou o rolo inteiro, o rei ordenou a Jeremiel, né, o filho dele, filho do rei, a Saraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque. Lembra Baruque o que escreveu? Agora o rei manda prender Baruque e prender Jeremias. Mandou prender os dois. Mas Deus já os havia escondido. Então eles saíram, o exército sai agora à procura de Baruque e de Jeremias. Mas não encontram, entende? Ai, gente, desculpa. Então, o exército de Judá sai ali a mando do rei à procura do profeta Jeremias e de Baruque para mandar prender os dois. E não encontraram mais eles porque Deus os escondeu. Então, no versículo 27 diz: então a palavra de Deus foi dirigida a Jeremias. Agora, Jeremias está escondido, lembra? A situação que se encontra agora é que Jeremias e Baruque estão escondidos, porque se eles forem vistos, eles vão ser pegos, vão ser presos e mortos. Então, eles estão escondidos. E agora, Jeremias está escondido e Deus fala com Jeremias. E Deus fala assim: ô Jeremias, Joaquim queimou o rolo. Joaquim queimou todo o rolo que Baruque escreveu. Mas faz o seguinte, Jeremias, pega outro rolo agora. Pega outro rolo e escreve nesse outro rolo a mesma coisa que eu mandei você escrever no primeiro. E escreve ainda mais. Escreve mais coisa ainda, além do que eu mandei escrever no primeiro. Porque o rei de Judá queimou o primeiro. Então vai escrever de novo. Então no versículo 29, né, não adianta queimar. Se Deus falou, como se ele estivesse achando que está resolvendo porque está queimando, né? A palavra de Deus. Deus fala: não tem problema, eu escrevo de novo. Queimou o meu rolo, eu escrevo outro. Então no versículo 29, o Senhor me mandou dizer o seguinte, né? E o Senhor me mandou dizer o seguinte: rei Joaquim, você queimou o rolo perguntando: por que foi que Jeremias escreveu que o rei da Babilônia certamente virá e destruirá essa terra e matará a sua gente e os seus animais? Gente, isso daqui ele não está lendo para Joaquim. A gente lembra que Jeremias está preso, tá? Mas isso acontece muito no livro de Jeremias. Tem muita coisa que Deus manda Jeremias escrever e ele escreve e fica arquivado, tá? Fica guardado. E depois é lido, ou às vezes nem é lido. Fica como uma profecia arquivada, tá? Acontece muito isso no livro de Jeremias. E esse é um exemplo. Jeremias não está lendo isso para Joaquim porque ele está sendo perseguido. Mas Deus já está escrevendo para Joaquim como um arquivo. É um arquivo ali já profético. Então aqui diz, né? É o seguinte, né? Deus me mandou dizer o seguinte: rei Joaquim, você queimou o rolo. Você queimou o rolo e quando você queimava o rolo, você falava: por que é que Jeremias está falando que o rei da Babilônia vai vir? O rei da Babilônia vai vir nada. E ele queimando o rolo. Por que foi que Jeremias escreveu que o rei da Babilônia vai destruir essa terra? Vai nada, ele queimando o rolo. Por que foi que Jeremias escreveu que o rei da Babilônia vai vir matar esse povo? Vai nada, e queimando ao rolo. Por que foi que Jeremias falou que o rei da Babilônia vai vir matar os animais, pegar todo mundo aqui? Vai nada, vou aqui queimar o rolo. Por causa disso, no versículo 30, por isso, assim diz Deus contra Joaquim, rei de Judá. Em vez dele acreditar no que estava escrito, ele ficava duvidando e queimando, dizendo que aquilo não ia acontecer. Por causa disso, agora Deus diz que ele não terá mais ninguém para sentar-se no trono de Davi. E seu cadáver vai ficar exposto ao calor do dia e ao frio da noite, né? E o filho dele vai reinar pouquinho, gente, não é muito não. O filho dele reina pouco, tá? Então aqui no versículo 30 diz, né?
Por isso, assim disse Deus contra Joaquim, rei de Judá: ele não terá mais ninguém para sentar-se no trono de Davi, e o seu cadáver vai ficar exposto ao calor do dia e ao frio da noite. Não vai ser enterrado. Eu já expliquei que isso daí é uma ofensa muito grande para eles, né? Então, o corpo dele não seria enterrado. Seria ali exposto ao dia, à noite, vai ficar ali por cima, né? Os animais virem, comerem e etc. Aí no versículo 31, Deus diz: eu castigarei nele e na descendência dele, e nos servos dele, os pecados dele. Eu atrairei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, tudo o que eu anunciei nesse rolo. Todas as desgraças que eu anunciei nesse rolo vão acontecer. Não é porque ele queimou o rolo que não vai acontecer. Vão acontecer. Aí no versículo 32, para finalizar a aula de hoje, glória a Deus, amém. Jeremias tomou então o outro rolo e deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, que nele escreveu ditadas por Jeremias todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda foram acrescentadas muitas palavras como estas, né? Então, além das palavras que já estavam no primeiro rolo, Deus ainda escreveu mais palavras por conta da rebeldia de Jeoaquim, né? Então, foi dito mais coisa ainda por conta da rebeldia de Jeoaquim, só que não diz quando é que isso foi lido, tá, gente? Porque eles vão continuar sumidos até Nabucodonosor, tá? Jeremias, ele só volta à tona, ele só volta a aparecer publicamente de novo quando Nabucodonosor ali, ele invade as terras, tá? Então, até que Nabucodonosor invade as terras, Jeremias continua afastado, tá? Agora, a partir de agora, Jeremias e Baruque vão ficar escondidos, até que apesar de ficarem escondidos, a gente vai ver que eles vão continuar escrevendo, tá? Então, eles vão continuar escrevendo ali em arquivos, né? Mas não vai ser publicado, não vai ser trazido ao povo, tá? Porque eles estão escondidos. E assim eles ficam até que Nabucodonosor invada Jerusalém. Enquanto isso, a gente vai ver que quem vai pregar vai ser Joel e Abacuque publicamente, tá? Então, amanhã a gente vai começar a estudar Joel. O profeta Joel, né, são 3 capítulos. Então, amanhã a gente começa já o capítulo 1, né? Amém. E semana que vem a gente já termina Joel e a gente já começa e termina Abacuque, tá? Então, semana que vem a gente vai terminar 2 livros. Semana que vem a gente termina Joel e termina Abacuque. Glória a Deus, amém. Amém, glória a Deus. A gente, então, vai terminar o nosso livro 23 e 24, né? Glória a Deus, amém. Então, gente, que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus, amém. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu desconectar o Facebook e o Instagram. Amém? E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, gente. Vocês têm